Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar hoje sobre a Igreja Remanescente de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Obviamente, ela faz parte do movimento Mórmon. Ela também se considera a única e original Igreja de Jesus Cristo na Terra, que foi fundada por Joseph Smith, né? Teve aquela questão de perder o seu propósito aí no meio do caminho, então eles tiveram que restaurar. É uma organização bem recente, acho que é a mais recente que a gente chegou a comentar aqui. Ela foi organizada, vamos dizer, né, reorganizada agora em 6 de abril de 2000, né, e ela está estabelecida em Independence, no Missouri. E o presidente dessa igreja é o Terry W. Patience. Vamos dar uma olhadinha em mais alguns detalhes sobre essa denominação. Ela também é chamada de remanescente, né, para ficar mais fácil, nome mais curto, né, a Igreja Remanescente. Na década de 70, 80, 1970, 80, a Igreja Reorganizada Sud, que é a Igreja da EMA, né, que hoje é chamada de Comunidade de Cristo, estava sendo criticada internamente pelos seus membros por conta de algumas mudanças na política, na liderança da igreja. Entre essas críticas, as principais eram que a Comunidade de Cristo estava liberando o sacerdócio para as mulheres, né, as pessoas acharam isso meio diferente, conflitaram com isso. Também a situação da sucessão linear, né, que antes era ali os filhos de Joseph Smith, e eles resolveram mudar isso, e também sobre a construção do Templo de Independence. Então, esses 3 fatores, mais alguns outros, acabaram criando uma tensão interna dentro dessa comunidade de Cristo. Essa tensão fez com que alguns grupos se reunissem. Então, em maio de 1999, alguns membros fizeram o que eles chamaram de Conferência dos Elders da Restauração. Nessa reuniãozinha tinham alguns líderes da igreja, da Comunidade de Cristo. Vamos ver um nome aqui, Frederick Niels Larsen. Ele era bisneto de Joseph Smith. Por mais que não tenha aí o sobrenome, ele era bisneto de Joseph. Eles criaram uma publicação chamada Proclamação e Convite à Fé. E então, a partir aí de 6 de abril de 2000, eles criaram essa Igreja Remanescente de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. 2 anos depois, em 2002, eles estavam resolvendo quem seria o líder dessa comunidade nova. Escolheram então, né, o descendente de Joseph, o Larsen, sendo selecionado aí como presidente da igreja e profeta, cargo que ele assumiu aí até abril de 2019, quando ele faleceu, e então quem assumiu foi Terry Wayne Patience. E agora a questão que eu tô aqui, se para eles a descontinuidade da liderança da igreja tá na família de Joseph, por que logo depois da morte do Lars, eles já escolheram um outro cara que não tem nada a ver com a família de Joseph? Porque esse cara é Patience, né? Provavelmente ele não é filho do Lars.
Bom, a doutrina que eles seguem é a mesma da igreja da EMA, né, da igreja reorganizada. Então eles alegam a mesma coisa que eles alegam ali, né, que quem deveria continuar com a igreja seriam os filhos de Joseph, até aquela parte onde eles se separaram, né? Então foi quando eles divergiram de opiniões. Mas então, né, da mesma forma que a igreja da EMA, eles também, né, eles se consideram a única igreja verdadeira. Eles têm a sede deles bem pertinho ali do lote do templo. Então, tem o terreno do lote do templo, aí tem um templo de Independência da Comunidade de Cristo, pertinho ali, e na frente desse templo da Comunidade de Cristo está a igreja, a sede dessa igreja aqui remanescente. Na verdade, aqui, ó, eles fizeram a sede da igreja deles dentro de uma antiga construção, olha só, de 1918, que era uma escola. A escola William Crisman. Eles também mantêm essa ideia de que a Sião vai ser construída ali, em Independence. Eles seguem o livro de Mormon, né, como texto sagrado, também aquela versão inspirada da Bíblia, aquela traduçãozinha de Joseph Smith, também consideram como texto sagrado. Do mesmo jeito que a Comunidade de Cristo, eles também não aceitam a Pérola de Grande Valor como escritura. E sobre doutrina e convênios, eles também aceitam a mesma coisa que a igreja da EMA, né, a Comunidade de Cristo aceita. Eles aceitam uma parte de doutrina e convênios. A gente sabe que a igreja Sud tradicional tem algumas seções que a Comunidade de Cristo não aceita, e a Comunidade de Cristo também tem algumas seções que eles próprios adicionaram. Por exemplo, a doutrina e convênios da Comunidade de Cristo vai até a seção 144. Então essa igreja remanescente, eles aceitam essa doutrina e convênios até a seção 144, só que o presidente da igreja deles, né, Frederick Larsen, ele adicionou mais 17 seções na doutrina e convênios deles. Vamos dar uma olhadinha quem foi esse Frederick Larsen. Ele alega que ele é o sucessor do W. Wallace Smith, né? Como eles não aceitam que a linha de sucessão tinha que sair da família Smith, então eles fizeram a divisão deles e decidiram chamar o Frederick como o presidente e profeta da igreja. Esse Frederick, ele tinha nascido em 1932, ele faleceu em 2019 com 87 anos. Ah, aqui ó, por isso que ele é Larsen. O pai dele é Edward Larsen e a mãe é Lois Smith. O pai da mãe dele, da Lois, era Frederick M. Smith. Tô dando uma checada aqui na vida dele, do Larsen, tá dizendo que, olha aqui, ó, ele estudou naquela escola onde eles fizeram a sede da igreja, foi onde ele estudou. Aquela escola William Crisman. Aquilo lá era um high school, né, como se fosse um ensino médio. Então, eles têm, tipo, o high school, eles têm o college e depois eles têm a universidade, né? Tem essa coisa aí no meio entre o ensino médio e a universidade, que é o college. A Comunidade de Cristo, a igreja da EMA, lembra? Eu citei, eles são donos de um college, que é o Graceland College. Como a igreja Sud é dona da BYU, né? A igreja da EMA é dona desse Graceland College. E foi lá que o Larsen estudou. Aí ele foi para a Universidade do Kansas, se formou em Química. Ele trabalhou em alguns laboratórios, ele trabalhou para o departamento de polícia também, nas cenas de crime, né, onde ele fazia análises químicas. Então, como a gente viu aqui, ele era parente aí de Joseph Smith Jr. O avô por parte de mãe era Frederick M. Smith, que recebeu o sacerdócio aí de Israel A. Smith, que era o profeta da igreja da Comunidade de Cristo. Também ele por W. Wallace Smith, também foi um profeta da igreja deles. A Comunidade de Cristo começou a fazer algumas mudanças já na década de 80, né? Então, em 1984, a Comunidade de Cristo teve uma conferência onde eles anunciaram algumas mudanças. Foi aí que o Frederick Larsen já tinha abandonado a igreja, né, a Comunidade de Cristo, e ele se juntou num outro ramo chamado ramo da restauração.
12 anos depois, né, em 1996, eles resolveram fazer uma reuniãozinha para decidir, né, o que eles iam fazer referente a essas mudanças todas. 3 anos depois, em 1999, eles criaram aquele panfleto de convite às pessoas a se juntarem a essa nova religião, né, remanescente. E então esperaram até 6 de abril de 2000 para criar essa Igreja Remanescente Sud. Vamos dar uma olhadinha, o que foi esse grupo que se separou em 1984? Não está me parecendo que foi uma igreja estabelecida. Está dizendo aqui que o nome é Ramos da Restauração. Está sendo classificado como um movimento, tanto que eles não têm nenhum líder específico. Esse grupo aí que se revoltou, eles declararam que as mudanças que estavam sendo feitas na comunidade de Cristo eram ilegítimas, porque elas estavam entrando em contradição com o que sempre foi ensinado. E a mesma história, né? Então eles disseram que a igreja da EMA ali, né, a comunidade de Cristo, até estava certa. Aí eles resolveram começar a fazer essas mudanças, então a comunidade de Cristo se tornou corrupta, caiu em apostasia, então eles tinham que fazer alguma coisa. É aí que eles se organizaram num grupo, ficaram ali anos discutindo, até que essa igreja remanescente surgiu. Ressurgiu com a verdade novamente. A Igreja Remanescente tem um website. Vamos ver, eles têm uma missão. Vamos ver o que eles dizem sobre a missão. Nós somos uma igreja pequena, mas com um grande coração e com uma missão maior ainda. Nos esforçamos a caminhar como Cristo, enquanto compartilhamos a plenitude do Evangelho. E nos esforçamos a construir o reino de Deus na terra, a Sião. Aí o site tem uma aba dizendo nossa liderança, né? Primeira presidência, Terry W. Patience, profeta. Aí tem Michael Hogan, conselheiro. E outro conselheiro, David Van Fleet. Aqui no website tem o testemunho do presidente da igreja atual, o Terry Patience. Ele está contando a história dele, né? Ele está dizendo ali que ele inicialmente era membro da Igreja Reorganizada Sud, né? A Comunidade de Cristo. Ele fala como ele recebeu o sacerdócio, as experiências dele. Aí de repente ele diz, né? Anos depois, de repente ele resolveu, por curiosidade, visitar essa igreja remanescente. Ele viu o site, resolveu fazer uma visita. E ele ouviu o Espírito sussurrar para ele quando ele chegou, né, na visita, chegou lá na reunião da igreja remanescente, e o Espírito sussurrou para ele, este é o lugar, né? Parece que o Espírito sussurrou a mesma coisa para Brigham Young, será? This is the place. Então, ele falou que quando ele estava sentado, o Espírito confirmou que aquele era realmente o lugar que ele deveria estar. Tô dando mais uma rebuscada aqui na internet, porque eu tô muito confuso. Eu quero saber por que o Frederick, que era parente de Joseph, e eles estavam alegando que tinha que ser a família de Joseph ali, e não fazer essa mudança na igreja, na comunidade de Cristo, e de repente eles chamam um Terry Patience. Achei uma postagem do Facebook falando sobre isso, então assim, não vou conseguir a fonte para vocês, não consigo confirmar essa fonte, né? Mas o Frederick a gente viu, né? Ele tem esse sobrenome diferente porque ele é parente de Joseph Smith por parte da mãe dele. A postagem do Facebook diz assim, né? De acordo com direções divinas, o presidente Frederick N. Larsen, que é um bisneto de Joseph Smith, foi sucedido após a sua morte pelo apóstolo Terry W. Patience. O irmão Patience foi ordenado profeta, vidente e revelador em 29 de junho de 2019. O presidente Patience também compartilha um ancestral comum com Joseph Smith, onde eles conectam sua árvore genealógica lá por 1500. Ah, cara. É o famoso jeitinho, Pelo que eu saiba, né, ali na comunidade de Cristo, a ideia inicial era, né, a descendência direta de Joseph Smith. É o filho do filho do filho. Esse Frederick Larsen, ele tinha filhos. Agora, por que os filhos não foram chamados, né, como profeta?
no lugar do pai, tá aí uma grande curiosidade. Eu não vou negar que o Patience possa realmente ter essa ligação. Gostaria de ver só para ter certeza de que não foi mentira. Mas rebuscar um parentesco com Joseph Smith lá antes de Joseph Smith nascer, lá em 1500, mas daí já foi muito jeitinho, né? Bom, mas é isso aí, pessoal. Essa igreja aqui é um tanto recente, né, dos anos 2000, então não tem muita história. A gente já conseguiu entender que ela foi uma divisão da comunidade de Cristo porque não aceitaram essas novas mudanças aí dos anos 80, anos 90. E novamente, não para nossa surpresa, é uma religião aí que alega ser a única verdadeira, que através de alguma experiência espiritual, um líder resolveu restaurar a igreja, o evangelho correto aqui na Terra. A gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.